Questão 136, Enem 2020, caderno amarelo. O administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real em função da quantidade de itens produzidos. Aqui a gente tem em verdinho o gráfico da receita, ó, e a gente tem o custo aqui em caneta arco-íris. Beleza. Tem a quantidade de itens produzidos e tem uma quantidade de dinheiro. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. Então, é gráfico verde, linha verde menos a linha arco-íris. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Bom, vamos ver o seguinte. Primeira coisa, a gente vai fazer a subtração de receita por custo, ou seja, verde menos a caneta espacial aqui, né, no arco-íris. Percebam que se a gente traçar uma linha horizontal aqui, ó, eu vou pegar um ponto na vertical, beleza? Aqui, para comparar os valores na vertical. Se o gráfico da receita está embaixo do custo, o custo foi maior que a receita. Então, a diferença dos dois dá um valor negativo. Então, lá no nosso gráfico equivalente aqui, do lucro, o valor tem que estar negativo. Quando os dois valores estão um em cima do outro, um ponto igual esse, receita é igual a custo. Então, receita menos custo tem que ser igual a zero. Então, nesse mesmo lugar aqui, ó, nesse mesmo ponto do gráfico, a gente vai ter que ter o lucro igual a zero, porque a receita e o custo têm o mesmo valor. E entre esses pontos, se a receita é maior que o custo, se a receita é maior que o custo, então o nosso gráfico de lucro é positivo. Se a receita é menor que o custo, então o nosso lucro ele é negativo. A gente está tendo prejuízo, né? Está tendo mais custo do que receita. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Primeira informação que eu acho importante a gente olhar aqui são os pontos no 5 e no 15, que são os pontos onde o gráfico ele se encontra. Nesses pontos, o valor do lucro tem que ser zero. Então, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Ó, nesse gráfico, no 5, o lucro é zero, e no 15, o lucro é zero. Ok, tudo certo aqui. Nesse gráfico aqui, esse é o gráfico A, né? Aqui, por enquanto, tudo certo. No gráfico D, percebam que aqui ó, no ponto 5, o valor não é zero. E que aqui no 15, o valor também não é zero. Então, esse gráfico já está errado. Vamos ver esse gráfico aqui do B. No ponto 5, o lucro é zero. Faz sentido, a receita e o custo são iguais. No ponto 15, o lucro também é zero. A receita e o custo são iguais. Então, aqui está tudo bem ainda. Aqui também, por enquanto, está tudo bem. Ó. E aqui está errado. Então, a gente eliminou duas alternativas. Segunda coisa que a gente vai analisar é se o nosso lucro está sendo positivo ou negativo. Se a nossa receita está sendo maior que o nosso custo, a gente está tendo um lucro positivo, né? A gente está realmente lucrando, certo? E se a gente tem o nosso custo maior que a nossa receita, a gente está tendo prejuízo, ou seja, o nosso lucro é negativo. Então, entre os cinco, vou colocar uma retinha aqui do lado, ó, aqui embaixo, beleza? Que representa a quantidade de itens produzidos. No 5 e no 15, a gente sabe que o valor do lucro tem que ser zero. Entre o 5 e o 15, o custo está maior, então o lucro tem que ser negativo. E do 15 para o 30 aqui, ó, né, a gente vê que a receita está maior que o custo, então tem que ser positivo. Então, o nosso gráfico tem que estar em confluência com essa informação também. Vamos olhar aqui. Ó. Nesse gráfico aqui do A, entre o 5 e o 15, o valor do lucro é negativo. E entre o 15 e o 30, o valor está positivo. Por enquanto, tudo certo. No gráfico C, a gente vê que isso não é verdade. O valor está positivo entre o 5 e o 15. Então, esse gráfico também está errado. E olha o gráfico B. Entre o 5 e o 15, ele está positivo. E entre o 15 e o 20, ele está negativo. Então, ele está errado. Ele está invertido.
Então, mesmo sem fazer contas, só analisando os gráficos, a gente consegue chegar à conclusão de que a resposta é A. Vamos para o próximo item.